dinheiro fácil de aprovar. Venha pra cá, Empresta é seu lugar. Menos juros, fácil de pagar. Venha pra cá, Empresta é seu lugar. Na Empresta você pode. Empréstimo para o servidor, que é muito fácil. Atendimento em loja, site, aplicativo. Empréstimo consignado, pensionista aposentado. Na Empresta é sem complicação. Seu FGTS vem sacar, as contas cê vai pagar. A Empresta é a solução. O seu dinheiro fácil de aprovar. Venha pra cá, Empresta é seu lugar. Menos juros, fácil de pagar. Venha pra cá, Empresta é seu lugar. Na Empresta você pode. Para sair do sufoco e resolver sua vida financeira, o seu dinheiro está aqui. Na Empresta você pode. Atendimento nas lojas, site e aplicativo. Temos todas as soluções financeiras para o cliente. INSS, empréstimo para quem é seletista, CLT, servidor e muito mais. Seu dinheiro é na Empresta. Na Empresta você pode. Dinheiro no mesmo dia. Antecipação do FGTS sem parcelas mensais. 100% online. Chame no WhatsApp ou compareça em nossa loja, localizada na rua Maximiliano Fernandes, 63C, Centro Vitória da Conquista. Siga nosso Instagram, @empresta_VCA. Entre em contato pelo WhatsApp 77 98888 4131, 77 3422 4131. Dinheiro é bom. Na Empresta é bem melhor. No ar. Ponto de Vista News, seu programa semanal de notícias, entrevistas, dicas, entretenimento, oportunidade de emprego e a participação do ouvinte. Ponto de Vista News. Agora na Melodia com Rai Sena, Lu Novaes e Verônica Ferraz. Boa tarde, Vitória da Conquista. Nesse momento, 13 horas e 18 minutos aqui em nossa cidade. Acaba de começar o nosso Ponto de Vista News comigo, Raicena, Luciana Novaes e Verônica Ferraz. Boa tarde a todos vocês, nossos ouvintes. Boa tarde, Jonathan. Boa tarde, Verônica. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, Raicena. Lembrando, Raicena, que o programa aqui, né, tem uma produção jornalística do Conquista News e Portal Notícias Bahia, com a transmissão aí, né, pela Melodia FM. 87.9. Exatamente. Boa tarde, Verônica. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, Raicena. Boa tarde aos nossos ouvintes. É sempre um prazer, uma alegria falar com vocês. Hoje, ontem eu não pude estar aqui no Ponto de Vista News, mas estamos hoje trazendo aí as principais notícias de Vitória da Conquista, da Bahia e do Brasil. Hoje, dia 3 de outubro, véspera da véspera das eleições municipais. Maravilha, maravilha. É bom lembrar que temos um encontro marcado aqui com vocês de segunda a sexta. Amanhã volta o nosso horário normal, que é das 13 às 14 horas, trazendo as principais notícias regionais e nacionais, além de entrevistas exclusivas, né? Temos o quadro A Voz do Morador, que damos oportunidade para você, nosso ouvinte, nosso leitor, colocar sua demanda, sua reclamação, o seu elogio, para que nós possamos correr atrás dos órgãos e também dar voz para você aqui em nosso Ponto de Vista News. Também temos entretenimento, oportunidades de emprego, previsão do tempo, o quadro esportivo que acontece toda sexta-feira com o nosso amigo coordenador de esporte de Vitória da Conquista, Luciano Pina. E também às sextas-feiras temos o quadro Agenda Cultural. E é claro, o meu, o seu, o nosso Ponto de Vista News. Jonathan Silva, solta aquela vinheta que só você sabe, Jonathan.
Luto no jornalismo brasileiro. Infelizmente, morreu hoje, aos 97 anos, o jornalista e locutor Cid Moreira, na cidade do Rio de Janeiro. Um dos maiores nomes da televisão brasileira, Cid Moreira nasceu em Taubaté, em São Paulo. Ocupou a bancada do Jornal Nacional por 26 anos. Foi locutor de reportagens especiais do Fantástico. Narrou, em 1999, o quadro do ilusionista Mr. M. Quem não lembra desse quadro com Mr. M, né? Marcou em grandes gerações e fez um grande sucesso. Com carreira extensa, Cid Moreira se dedicou ainda à gravação de narrações da Bíblia. Cid foi uma voz do Jornal Nacional por décadas. O vozeirão dele é uma marca histórica e foi extremamente rigoroso no seu profissionalismo. Realmente uma voz inconfundível, né, do grande Cid Moreira. Na vida pessoal, ele era bem descontraído, brincalhão, fazia amizade por onde passava, né? Ele estava internado no Hospital Santa Teresa, na cidade de Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro. Ele estava tratando de uma pneumonia, mas infelizmente não resistiu e faleceu na manhã de hoje, aos 97 anos. Fica aqui nossos pensamentos, nossos pêsames, né? Nossos sentimentos para os familiares, amigos e todos que gostavam do nosso grande jornalista e locutor Cid Moreira. Exatamente, Raicena. Foi um peso grande, né? O jornalismo nacional, né? Quem é que não lembra aquela voz marcante, né, Luciana? Exatamente. Boa noite. Quem nunca deu boa noite para Cid Moreira? Você já deu boa noite, Verônica? Já dei boa noite para Cid No Moreira. final do Jornal Nacional? Exatamente. E a gente fica triste, né? E ao mesmo tempo feliz de ter conseguido passar pela geração, né? Desse grande jornalista, desse grande locutor e que tem muito a nos ensinar, né? Ainda que a sua partida tenha sido hoje, a gente lamenta nossa solidariedade, mas fica aí o seu legado enquanto profissional da comunicação, né? Enquanto tudo aquilo que ele deixou para a gente, né? Das novas gerações que estamos aí seguindo o seu exemplo. Então, Cid Moreira, fica aqui a nossa solidariedade. Exatamente. Ontem aconteceu um atentado aqui em Vitória da Conquista. Anteontem, não foi isso? Foi na terça-feira, Raicena. Então foi ontem. Uma viatura da Guarda Civil Municipal foi apedrejada aí na terça-feira, dia 1º, em Vitória da Conquista. O ataque ocorreu no acesso da Reserva Florestal do Poço Escuro, localizada na rua Henriqueta Prates, no bairro Cruzeiro. Os agentes realizavam patrulhamento no Parque da Serra do Periperi. Ao retornar, encontraram o veículo danificado. Olha isso, que coisa, né? A viatura Chevrolet S10, identificada como Iboré 004 e pertencente ao Grupo de Apoio ao Meio Ambiente Gama, teve o para-brisa, o retrovisor, o giroflex quebrados após ser atingida por pedras, né? O veículo é alugado pelo município de Vitória da Conquista para uso da Guarda Civil. No momento do incidente, os agentes acompanhavam, né, uma aula de campo com alunos do Centro Educacional de Barra do Choça. A autoria do ato de vandalismo era desconhecida, mas pelo patrulhamento ali pela guarda, pela 77, eles identificaram 2 suspeitos que foram encaminhados até o DISEP para as devidas providências. O que passa na cabeça de 2 elementos, 2 sujeitos de apedrejar uma viatura da Guarda Municipal? Que estava ali fazendo a proteção de todo mundo, né? Cuidando de uma reserva e, ao mesmo tempo, protegendo os moradores do bairro. Isso é um desrespeito. Ficamos, assim, muito tristes, né? Com essa situação aí desse apedrejamento. Mas a conta chegou rápido. A polícia agiu rapidamente, identificou 2 suspeitos, porque naquela localidade tem muitas câmeras de segurança de monitoramento. Então, foram identificados, foram encaminhados para o DISEP e com certeza passaram a noite lá no Chilindró. Exatamente. Mais uma vez, aí, do ponto de vista mesmo, parabenizando aí, né, a polícia pelo trabalho rápido aí, a comunidade, né? Tanto nós somos a cidade, né, muito segura, né, Raíssa? Terceira cidade mais segura da Bahia. Exatamente. Verônica Ferraz, o nosso quadro A Voz do Morador, Verônica, tem uma... Exatamente. A gente tem o nosso quadrinho A Voz do Morador e temos aí a denúncia, né? Vamos falar aqui. Gostaria de relatar os abusos que ocorrem dentro do INSS com pacientes que sofrem de depressão, ansiedade, crise do pânico, etc. Na última sexta-feira, dia 27 de setembro, uma perita destratou um paciente que sofre das doenças citadas acima. Ciente da impunidade, a perita negou o auxílio-doença e fez um relatório com inverdades absurdas, invalidando inclusive o diagnóstico do psiquiatra que acompanha a paciente há anos, alegando que o CID da doutora não era verdadeiro. Fez inclusive invenções
de onde a paciente estava de máscara foi dita estar bronzeada e muito bem vestida, e a denúncia da nossa ouvinte, né? Ao ouvir os absurdos inventados pela perita no relatório, a paciente teve uma piora em seu quadro, uma piora muito considerável de saúde, ao ponto de tentar suicídio. Então, deixo aqui o meu apelo às autoridades responsáveis a corrigir esses abusos, né, esses absurdos que mexem diretamente com a vida das pessoas e que possam corrigir esses abusos. E deixo também, né, a nossa ouvinte falando o seguinte: deixa a exceção aos que trabalham com verdade e respeito aos mesmos. Então, relatou uma seguidora. A gente fica aqui, né, a nossa denúncia em relação à questão do tratamento. A gente não sabe que não são todos os atendentes que fazem esse tipo de... que relatam esse tipo de situação, mas assim, a gente vem do Setembro Amarelo, né, sabemos o quanto que é complicado lidar com doenças mentais. Então, fica aí a nossa solidariedade a essa moradora aí que trouxe essa denúncia. Exatamente, fizemos a publicação também no Conquista News, né? E lá várias outras pessoas comentaram e se identificaram com o caso, tendo outros relatos além desses com o mesmo conteúdo. Infelizmente é uma situação triste, né? Que a gente espera do INSS, dar suporte, dar apoio. A pessoa, ela está indo lá não é porque ela quer, é porque ela precisa. Ela precisa de apoio, ainda mais quando mexe com a saúde mental, psicológica. Essa paciente, por exemplo, ao invés de melhorar, ela saiu de lá muito ruim, pior, com depressão e com vontade de suicidar, né? Olha. Isso é um desrespeito, né, Raicena? E outra coisa, desrespeitar um profissional, né, que está ali com o CID, né, duvidando daquele profissional que deu um relatório médico. Isso aí é muito grave, esse posicionamento, né? Tem que ter cuidado dos servidores públicos. Na hora de uma informação, ninguém vai colocar um diploma em risco, com né? certeza. Porque para isso existe o Conselho de Medicina, para isso existe fiscalização, para acompanhar esses profissionais. Exatamente. Então, é um desrespeito ao profissional que está dando laudo, informando, e desrespeito também a um paciente que já está sofrendo crise de ansiedade, depressão. A crise do pânico tem que ser pessoas respeitadas, Raicena. Com certeza. E em nome do bom jornalismo, vamos apurar, vamos lá fazer uma visita, procurar entender o que está acontecendo, porque são várias denúncias, né? Isso pode ser até caso de polícia, no caso. Inclusive, o Ponto de Vista News vem entrevistando aqui durante o Setembro Amarelo psicólogas, né, que vem falando muito sobre a saúde mental. Exatamente. Então, a prevenção, o cuidado, ainda mais de peritos, né, profissionais que trabalham no próprio INSS, eu acho que precisa ter cuidado, não é isso, Luciano Novaes? Exatamente. Hoje, dia 3 de outubro, não é isso, Verônica Ferraz? Vamos de política. Hoje é dia de debate na TV Sudoeste às 22 horas, né? Com os candidatos à Prefeitura de Vitória da Conquista. Você já tem a agenda aí, Verônica, dos candidatos? Sim. Lembrando, né, que esse é o último debate antes do pleito eleitoral que acontece no próximo domingo, dia 6. A gente também vem noticiando aqui que houveram mudanças, né, nas zonas eleitorais, então você fique atento. É preciso estar atento também ao título de eleitor. Então a gente já vai hoje para esse último debate, expectativa grande, né, que os candidatos apresentem aí de forma concreta suas propostas, né? Então fica as nossas expectativas sobre o debate de hoje. A gente começa com a agenda dos candidatos, né, da candidata Sheila Lemos do União Brasil, que pela manhã realizou atividades administrativas na Prefeitura de Vitória da Conquista. À tarde realiza reunião com a equipe de campanha e à noite, como a gente falou, participa do debate na TV Sudoeste. O candidato Marcos Adriano do Avante pela manhã se reuniu com a equipe de campanha e à noite também confirmou presença no debate da TV Sudoeste. O candidato Valdenor Pereira, pela manhã e à tarde, se reúne, né, está participando de diversas reuniões com a coordenação de campanha e à noite também confirmando a sua presença às 22 horas no debate da TV Sudoeste. A candidata Lúcia Rocha, do MDB, segundo a sua assessoria, disse o seguinte, que tem agenda interna durante todo o dia, mas não confirmou a sua presença no debate que vai ocorrer na noite de hoje. Então, são essas as agendas, né, as informações que a gente tem. E por falar em política, vamos continuar no mesmo assunto que na manhã desta quinta-feira, 3, foi realizada no Fórum Eleitoral de Vitória da Conquista a preparação das urnas eletrônicas para as eleições que ocorrerão no próximo domingo. Esta é a etapa final do processo, após a qual as urnas serão lacradas e encaminhadas para os locais de votação. O juiz eleitoral Rodrigo Brito destacou a importância dos testes realizados nas urnas, que visam garantir a segurança e o bom funcionamento dos equipamentos no dia da votação. As urnas passam por um rigoroso processo de verificação e teste, assegurando que estejam prontas para receber os eleitores com total confiabilidade.
afirmou o juiz. Com a conclusão dessa etapa, as urnas estarão prontas para serem distribuídas aos colégios eleitorais, onde serão utilizadas na votação que definirá os próximos representantes locais. O trabalho é acompanhado de perto por técnicos, representantes de partidos e fiscais eleitorais, garantindo assim a transparência de todo o processo. Não é isso, Luciana Novaes? Exatamente. O TRE aí, mais uma vez, com total responsabilidade, mostrando, né, aos eleitores, chamando os presidentes de partido, as lideranças, para acompanhar junto, fazendo o teste e provando, né, a segurança aí das urnas. E lembrando, né, gostaria até de mandar um abraço para o meu irmão, William Ferraz, que está nos ouvindo, que a Polícia Militar também está com todo o seu quadro aí de funcionários, né? Os policiais vão estar trabalhando durante todo o pleito eleitoral, não só a Polícia Militar, mas a Polícia Civil, enfim, Guarda Municipal, então todo um esquema de segurança, né, para o próximo domingo. Inclusive, ele até comentando comigo, né, de maneira mais informal, dizendo, olha, todos vamos trabalhar, independente se estiver na escala ou não, por conta, enfim, da importância desse momento político aqui para a Vitória da Conquista, para as regiões. São 11 distritos, né, a gente tem aí uma zona rural extensa, então é preciso aí ter todo o esquema de segurança durante toda a região aqui, no próximo domingo. Exatamente. No caso, a partir de sábado, a polícia já está na rua, né? Fazendo todo esse patrulhamento. E hoje teríamos uma entrevista aqui com o comandante de policiamento da região sudoeste, o coronel PM Paulo Guimarães. Mas a sua assessoria entrou em contato com a gente antes mesmo da gente começar aqui o nosso programa, informando que não deu tempo dele voltar de viagem, que ele estava na cidade de Maitinga, está no caminho, está na estrada, está próximo, mas infelizmente não vai dar tempo, que nosso programa acaba aqui às 14h10. Aí queremos aqui agradecer aqui o coronel, né, Paulo Guimarães, que estamos aqui esperando a confirmação se vamos conseguir entrevistá-lo amanhã no nosso programa aqui no Ponto de Vista News, que o objetivo aqui da nossa entrevista com ele era falar sobre a segurança pública durante as eleições, no período no sábado anterior, saber sobre o efetivo, saber... Pode falar, Luciana. Eu acabei de receber aqui, Rai, né, da equipe aí da Major Fanelli, até o final do programa ela me dá retorno aí referente, né, porque ele ainda está na estrada. Sim. Então estamos tendo aquela dificuldade de sinal. De sinal com ele. Qual o nome da Major? Major Fanelli. Queremos agradecer a Major Fanelli aqui pelo contato e aguardamos o retorno, assim que possível, para podermos aqui passar para os nossos ouvintes, para entender um pouco da segurança pública, como será nas eleições. E lembrando que esse ano tem também o monitoramento, né? A polícia, a Guarda Municipal, a rodoviária, a PRF, todo mundo junto ali para estar monitorando, para estar evitando que aconteça crimes eleitorais durante as eleições que ocorrerão no próximo domingo aqui em Vitória da Conquista. Exatamente. E falando sobre polícia, né, a gente vai para algumas notícias aqui policiais. Na tarde da última quarta-feira, ontem, um homem foi preso por tráfico de drogas no bairro Urbicês, na zona sul de Vitória da Conquista. A prisão foi realizada pelo PETO da 77, né, da companhia aí, que recebeu denúncia sobre a prática criminosa. Ao averiguar a situação, os militares encontraram um suspeito com várias porções de entorpecentes, como crack e maconha. O homem, que já possui passagem por homicídio e também tráfico de drogas, foi preso e conduzido ao DIZEP, onde a ocorrência foi registrada. Com ele foram apreendidos os seguintes materiais: 57 munições calibre 380, além de 7 munições. Aí a gente tem 2 kg de substância análoga à maconha, 200 gramas análoga ao crack, uma balança e um caderno de anotações. Então, foi preso aí esse homem. Então, mais uma atuação da Polícia Militar aqui em Vitória da Conquista. Exatamente. Luciana Novaes. A Prefeitura Raicene de Vitória da Conquista, por meio da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, está com as inscrições abertas para 4 editais culturais visualizados em recursos da Política Nacional. Esses editais contemplarão de diferentes segmentos culturais em busca de valorizar agentes culturais, espaços e projetos formativos, né, no município. O prazo de inscrição é diferente para cada edital, portanto, os interessados devem ficar atentos e as inscrições ser feitas por meio do endereço eletrônico aí no www.pmvc.ba.gov.br. Maravilha. É o edital cultural aí, né? Exatamente. É o edital e de premiação Mauré.
o primeiro edital nomeado em homenagem ao saudoso baterista conquistense Mauré, não é isso? Isso, Que Mauré. trabalhou com ícones da música brasileira, né? Como Ângela Maria, irá contemplar 117 agentes culturais locais com a premiação de 3.000 para cada. E falando ainda sobre a questão de cultura, Luciana, a gente tem informações o seguinte, que cerca de 15 milhões já foram anunciados pelo governo do estado, através da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia e da Secretaria de Promoção de Igualdade Racial, aí para o edital Ouro Negro, as tradicionais festas de carnaval de 2025 no próximo ano. Durante essa coletiva de imprensa que aconteceu ontem na sede da Sete Cultura, os secretários Bruno Monteiro e Ângela Guimarães explicaram que os festejos, né, o próximo carnaval, vão contar com uma faixa maior de distribuição de recursos, tanto para a capital baiana quanto também para o interior, para atender um grande número de agremiações. Então já fica aí as reuniões para o setor cultural em torno também do Carnaval 2025. Olha que boa notícia. Você falou de Mauré. Mauré é um grande baterista, né? Que é de Vitória da Conquista, fez muito sucesso, trabalhou com Galbi Peixoto também. Infelizmente perdemos ele no ano passado, né? Uma triste perda aqui para nossa cena cultural e para nossa cidade de Vitória da Conquista. Luciana Novaes. Verônica, o tempo hoje amanheceu quente, sol aberto. Exatamente. Pode colocar roupa no varal. Não foi isso, Verônica? Exatamente. A Suíça baiana está mais, né, mais tropical do que baiana. Tá Coloca bem a vinheta. Tá bem tropical, né, Verônica? Tá. Coloca a vinheta pra gente, João. Como vai o tempo e a temperatura? Nesse momento, em Vitória da Conquista, 29 graus, tempo ensolarado com mínima de 15, máxima de 29 graus. Condições ensolaradas pelo restante do dia, as rajadas de vento estão a 25 km por hora. Para a próxima sexta-feira, a gente tem aí mínima de 15, máxima de 29 e no próximo sábado, mínima de 16 e máxima de 28 graus. Então, amplitude térmica alta também, como a gente vem noticiando nos últimos dias, e o tempo é ensolarado, condições ensolaradas pelo restante do dia, temperaturas a 29 graus em Vitória da Conquista, são as informações que a gente tem. Maravilha. A Secretaria Municipal de Saúde começou a entregar ontem, quarta-feira 2, as carteirinhas de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista, o CIP-TEA, que garante a atenção integral, pronto atendimento e prioridade no acesso a serviços públicos e privados, especialmente nas áreas de saúde, educação e assistência social. Cerca de 860 pessoas com TEA fizeram cadastro anteriormente e nessa primeira etapa de entregas já foram confeccionadas 420 carteirinhas, juntamente com o cordão quebra-cabeça, que é padrão internacional de identificação do autista. A Diretoria de Atenção Programática e Especializada DAP entrou diretamente em contato com essas pessoas, segundo o ordenamento de cadastro, para que fossem ontem fazer a retirada da carteirinha no polo de educação dentro do complexo de saúde do SEMAI. Olha que bacana. E de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, Fernanda Maron, os cadastros para a confecção das carteiras foram iniciados pela Secretaria Municipal de Saúde no dia 22 de abril, de forma escalonada, conforme mês de nascimento do cidadão, atendendo à Lei Federal 13.977, de 8 de janeiro de 2020. E é mais um passo, né, na ampliação da assistência a essas pessoas com deficiência intelectual. Esse é um marco muito importante para o nosso município e nós estamos atentos às políticas públicas voltadas para aproximadamente 860 crianças com TEA em Vitória da Conquista, né? Com melhorias dentro dos serviços no CAPS Infanto-Juvenil, que atende as crianças com transtornos graves e persistentes. Com certeza, iremos avançar ainda mais nessa linha de cuidado e em breve com o nosso centro especializado em reabilitação, o CER3, fazendo a inclusão da deficiência intelectual, destacou a secretária Fernanda Maron, Luciana Novaes. Exatamente. Lembrando que Fernanda Maron estará conosco aqui, né, Raicena? Na próxima semana vai estar falando aí no tema aí do Outubro Rosa. Sim. Vai estar falando aí sobre a semana aí do médico, as organizações e de alguns benefícios aí, né? Inclusive aí do TEA aí que foi realizado aí no município e vai mostrar aí, vai expandir para a população, né, o trabalho aí da Secretaria de Saúde que vem desenvolvendo durante
desde quando ela assumiu como secretária de saúde. Pronto. Qual o dia, Luciana? Vai ser na quinta-feira, na próxima quinta-feira, Na próxima dia quinta-feira 10. com Fernanda Maron, Fernanda Maron, secretária de atual saúde. secretária de saúde de Exatamente. Vitória da Conquista. Olha que maravilha. Exatamente. Verônica, você hoje fez uma entrevista aí sobre as obras a serem entregas aqui do governo do estado? Exatamente. Pela manhã houve aí uma visita técnica guiada com vistorias às obras, né, e detalhamento dos investimentos em mobilidade urbana e construção também de estradas aqui na cidade de Vitória da Conquista. E sobre esse assunto a gente conversou com o engenheiro civil Saulo Pontes, ele que é diretor-geral do Departamento de Infraestrutura de Transporte da Bahia, o DERBA, falou com a nossa equipe de reportagem, né, sobre a fiscalização e sobre essas obras que estão sendo realizadas em Vitória da Conquista. Inclusive a gente perguntou sobre prazos, né, que é o que a população espera. A gente vai ouvir também a fala do engenheiro civil Saulo Pontes. Saulo Pontes, eu queria que o senhor falasse sobre essa obra aqui, né, do Pradoso, que leva a Baspé, como é que está funcionando, previsão de entrega. Olha, esse programa de interligação dos distritos povoados à malha pavimentada do estado do governador Jerônimo, recentemente nós contemplamos aqui Vitória da Conquista com acesso a Iguá, com acesso a São Sebastião, inclusive com acesso a Malvinas. E hoje estamos aqui já em fase 35% em execução, já executado, desses 22 quilômetros, ligando para Pradoso, essa região aqui da Gamileira, a Batipé. Um investimento de 25 milhões de reais. Vocês estão vendo aí o volume de terraplanagem está sendo executado, com asfalto da melhor qualidade. E com isso nós vamos garantir o escoamento da produção no período das chuvas e facilitar o acesso à saúde, à educação e segurança das famílias que vivem no entorno desses núcleos agrícolas, evitando que eles vão ocupar de maneira desordenada a periferia de Vitória da Conquista. Tem algum prazo para a entrega da obra? Olha, nós estamos trabalhando firme aqui para em março, no próximo ano, estar entregando essa obra aqui. Mas o trabalho não para. Já estamos estudando a possibilidade de um projeto ligando aqui a BA, lá de Belo Campo até Medal, e daí você seguir para Urandir. Só falta um segmento lá a ser concluído, que é de Urundiara para Condeúba, que o governador está aguardando data para inaugurar. E aí você vai cortar em mais de 150 quilômetros a distância de Vitória da Conquista para Urandir. Vamos lá falar com o deputado. Secretário. Estamos de volta com o nosso Ponto de Vista News. Acabamos de ouvir a entrevista aí com o engenheiro falando sobre a entrega, né, das obras que estão sendo realizadas aqui em Vitória da Conquista, que especial aqui a obra, a Estrada da Barra, né, que tinha um prazo de 8 meses. Esse prazo está prolongando. Já muita passou promessa. de 8 meses. 8 meses? Já passou. Já está chegando quase em 2 anos. Inclusive, não é só essa obra. E vários acidentes têm acontecido naquela localidade. O nosso papel aqui é cobrar. É cobrar, independente qual lado seja, trabalhamos com imparcialidade. Agora, teve um prazo, esse prazo estendeu, esse prazo ele não foi feito, né? Não foi colocado em prática, e o valor da obra também mudou, aumentou esse valor, e a gente aguarda aí respostas para ter esse entendimento melhor em relação a isso. Inclusive, Raicena, não é só essa obra, não. Tem uma obra também lá da quadra da Vila Serrana, que os moradores estão reclamando. A obra não anda. Não anda de jeito nenhum. Gravaram o vídeo lá e continua o mesmo processo. Então, quer dizer, é um dinheiro público, né? Com certeza. Então, nosso papel aqui é cobrar, não é esse, Verônica Ferraz? Sim, exatamente. E ele falou mais do que lá para você, ele falou de prazo de entrega, que o prazo inicial era de 8 meses. Já está em quanto tempo ali? Você tem essa informação? Inclusive, ele falou que o prazo é para março de 2025, né? Não só a obra dessa estrada que liga o Pradoso ao distrito de Baixo Pé, mas também aquela obra ali da Presidente Vargas, né? Que é uma obra que precisa ser entregue. Enfim, ele detalhou algumas questões e a gente pergunta muito sobre a questão do prazo, que como você falou, né, Luciana, se estendeu mais do que devia. Então, é importante, sim, a mídia, né, vários veículos de comunicação, a gente tem alguns colegas que estiveram lá também, a gente poder dizer, fiscalizar e dar esse feedback, esse retorno para a população. Exatamente. Nesse momento, 13 horas e 45 minutos, como hoje não tivemos aqui o nosso quadro de entrevista, o nosso convidado, né, o coronel... Paulo
Guimarães. Exatamente. Não pôde estar presente, mas vamos aqui exibir uma entrevista com o juiz eleitoral Rodrigo Brito, da 39ª Vara. Exatamente. Jonathan? Agora vamos ao nosso quadro de entrevistas. Hoje temos o prazer de receber o juiz eleitoral João Batista Pinto, que vai nos falar sobre propaganda eleitoral, um tema quente muito relevante para todos nós. Seja muito bem-vindo, doutor. Boa tarde. Gostaria inicialmente de cumprimentar todos os ouvintes da Melodia FM e agradecer o convite feito à Justiça Eleitoral, estando aqui representando a Justiça Eleitoral na qualidade de juiz eleitoral da 41ª Zona, com sede em Vitória da Conquista. Eu quero deixar aqui o meu agradecimento pelo espaço, que é muito importante, como uma prestação de serviço público, né, à população do município de Vitória da Conquista e mais especialmente ainda aos eleitores e candidatos. Maravilha, maravilha. Nós que agradecemos. Exatamente, um prazer ter o senhor aqui com a gente. E a gente já começa falando o seguinte, que no dia 30 de agosto começa a ser exibida a propaganda eleitoral obrigatória no rádio e na televisão. Foi uma das pautas da gente anteriormente. E eu queria que o senhor já começasse falando para a gente, né, como é que funciona essa questão, como é que foi discutido. Teve uma reunião, inclusive, né, para discutir como é que vai ser essa veiculação das propagandas aqui em Vitória da Conquista. Como é que o senhor tem aí de feedback dessa reunião? Como é que está essa questão da propaganda eleitoral aqui em Vitória da Conquista? Bem, a propaganda eleitoral no rádio e TV é apenas uma das modalidades de propaganda eleitoral. Nós obedecemos a um calendário que é estabelecido pelo TSE e, por sua vez, é uma regulamentação do que dispõe a legislação eleitoral, o Código Eleitoral e a Lei 9.504, que é 97, que é a chamada Lei das Eleições. Sim. Então, dentro dessa previsão legal e regulamentar pelo TSE, nós obedecemos a esse calendário e neste ano, porque a eleição no Brasil, ela é variável de um dia para outro, tem ano que acontece no dia 6, outro no dia 7 de outubro, né? É o primeiro domingo de outubro para os municípios que têm apenas primeiro turno e também no último domingo de outubro dos municípios onde tem segundo turno, que é o caso de Vitória da Conquista. Então, obedecendo esses parâmetros de calendário e legislação eleitoral, neste ano a propaganda eleitoral irá começar no dia 30 de agosto de 2024 e terminar no dia 3 de outubro de 2024. Então, na propaganda eleitoral, no rádio e TV, há uma distribuição do tempo que poderá ser utilizado por todos os candidatos e esse tempo, por sua vez, obedece a um critério legal que toma como base a quantidade de parlamentares eleitos na eleição anterior para a Câmara dos Deputados. E esse critério é estabelecido em lei, o TSE apenas disciplina a aplicação Sim. disso. Então, nós aqui, Vitória da Conquista, cumprimos dentro do calendário, que é para todo o Brasil, na verdade, né? Então, a distribuição do tempo, houve uma modificação, não tem tantos anos assim, que antes os vereadores tinham direito também a propaganda na TV. Então, atualmente... São inserções? Depois, hoje nós... Isso já tem um tempinho. Sim. Então, a propaganda na TV hoje se restringe aos candidatos da chapa majoritária, candidatos a prefeito, e os vereadores têm direito à propaganda no rádio, que são as inserções. Entendi. Mas os candidatos a prefeito também têm direito a inserções. Então, na verdade, o tempo de TV é distribuído entre os candidatos da chapa majoritária, candidatos a prefeito, e do tempo que é destinado a inserções, 60% desse tempo também é para a majoritária e apenas 40% é para os candidatos a vereador. Então, a Justiça Eleitoral tem um programa já elaborado, com o chamado plano de mídia, e no dia da formalização de como será isso, como seria isso aqui em Vitória da Conquista,
nós convocamos uma reunião com todos os representantes de todas as coligações, federação, candidaturas. Aconteceu ontem no fórum, não foi isso? Isso, ontem no fórum eleitoral. Os representantes de todas as emissoras de rádio e TV. E assim, há um espaço para alguns ajustes, porque cada cidade tem uma realidade diferente. Salvador tem uma realidade diferente, a quantidade de emissoras, São Paulo e por aí vai, outra. né? Então, quanto à recepção dos arquivos que os candidatos irão elaborar para a sua propaganda, e quem fica responsável pela geração disso no plano das mídias aí, de comunicação para divulgação. Então, essa reunião é nesse sentido, assim, onde se escolhe quem vai ficar responsável, né? Mas tudo dentro de critérios absolutamente legais, com a participação de todos, e tudo devidamente formalizado da forma mais transparente possível. Inclusive, doutor João, a gente falou aqui anteriormente, né, a chegada do senhor aqui no estúdio, dizendo que, no caso, a prefeita Sheila Lemos, ela vai ter cerca de 5 minutos, Valdenor Pereira 3 minutos, e também a Lúcia Rocha contará com 1 minuto e 19 segundos, e o candidato Marcos Adriano terá 22 segundos. Então, como o senhor bem falou aí, tem todo um critério, né, para estabelecer os horários para cada candidato. É isso. O tempo destinado a cada partido, ou coligação, ou federação, ele obedece a esse critério que já é estabelecido legalmente, né, pelo Congresso Nacional, e nós apenas cumprimos aquilo que está disciplinado por lei. Então, o tempo de participação na propaganda eleitoral gratuita, no rádio e na TV, depende da representatividade daquele partido, daqueles partidos, sim, na Câmara dos Deputados. Daí essa diferença. Que é definido o tempo, né? O tempo é definido pela quantidade, que significa, na verdade, essa representatividade da quantidade de eleitores que votaram naquele determinado partido, ou coligações. Então, esse tempo é uma representação da vontade popular na eleição anterior, que isso é variável, né? Então é daí que tem essa diferença. E esse ano temos aqui, como é que fica a utilização da inteligência artificial, doutor, na propaganda eleitoral? O que pode e o que não pode ser feito pelos pré-candidatos aí a prefeito, a vereadores? Então, é uma situação bastante preocupante para a justiça eleitoral. Sim. Eu acredito que para todo o processo eleitoral também, porque é uma inovação, é um fenômeno novo. A internet veio revolucionando o mundo, né, com transformações muito fortes, e dentro da internet, as redes sociais, que praticamente mudou o perfil. Mudou demais. Até do modo de pensar das pessoas, né, comportamentos, comércio foi muito afetado também pela internet, e dentro dela as redes sociais, os provedores de aplicação, né? E mais recentemente agora nós temos de 2022 para cá, nós passamos a ter, ainda de forma iniciante, em 2022, mas a partir de 2024, já de uma forma bastante efetiva, a utilização da inteligência artificial. Sim. Então, é uma realidade nova que nós não conhecemos ainda, e muita gente, inclusive no meio científico também, não tem como assim, dar uma perspectiva do que poderá vir da utilização dessas inovações, né? Porque nós temos todo aquele padrão humano de reações, de conversa, de apresentação, de todo aquele nosso conteúdo individual. Tem o deepfakes, né? E a inteligência artificial pode alterar, pode mascarar, pode desvirtuar uma série de falas, apresentações e conteúdos, e com uma utilização desastrosa no processo eleitoral. Porque isso a gente não consegue ainda imaginar. Porque como poderá ser o efeito disso a favor ou contra determinado candidato ou partido? No momento que cria uma fake news, né? Com aparência de realidade. Uma fraude com aparência de realidade. Essa é a questão. E aí cabe tudo, porque cabe imagem, cabe som. Sim. Né?
De repente alguém pode criar uma tremenda fraude, um fato, pegar até um fato que possa ter ocorrido e potencializar aquilo, criar, disseminar no WhatsApp, imagem, nos grupos de WhatsApp, né? Uma mentira acaba virando verdade. Não, é que essa a preocupação que venha com áreas de veracidade quando aquilo é falso. Mas a preocupação, isso pode vir com a de veracidade e com imagem e som. Tem Com uma áudio, legislação com voz. ainda, doutor João, para essa questão da IA, não? Temos, olha, já preocupado com isso, o TSE elaborou uma resolução interpretando também, me parece, o Código Eleitoral, porque o Código Eleitoral veda tudo aquilo que é falso e fraude no processo eleitoral. Sim. Então o TSE elaborou a resolução que disciplina a utilização da inteligência artificial. Né? Porque nós temos a internet e as redes sociais, que já é uma realidade conhecida. Agora, dentro das redes sociais e dentro da internet, a utilização da inteligência artificial. Então, na resolução do TSE, tem lá expressamente que é permitida a utilização da inteligência artificial. Você pode utilizar a inteligência artificial, por exemplo, para melhorar a sua imagem, assim, física, digamos. Né? O áudio. O áudio, assim, o conteúdo sintético, você pode melhorar assim, de modo que a pessoa possa olhe e veja que pode até achar que está assim, tá mais bonito, diferente. Né? Não, esse candidato não é o mesmo da foto. Não, mas sabe que é você. Né? Ele reconhece e sabe, assim, já conhece as suas propostas, as suas ideias. Então tem como te acompanhar e sabe que é você. A utilização dessa inovação da inteligência artificial tem um potencial de alterar de modo que nem te reconheça ou que coloque você falando com a sua voz coisas que você não falou. mesmo. Não, até contra você mesmo. Então pode te colocar, por exemplo, confessando um crime. Sim. Então é disciplinada. É assustador. É muito assustadora a situação e nós preferimos apenas abordar a questão do cuidado que tem que se ter. Porque o potencial é muito grande. E as penalidades, assim, caso descubra, o candidato ele pode perder o a sanção a ser aplicada poderá depender do grau de dano que é causado. Porque aquilo pode ter um impacto de desequilibrar a eleição. Com certeza. Vai ter o poder de desequilibrar a eleição. Então o TSE diz lá expressamente da resolução, que é a legislação que disciplina isso hoje, não é legislação, desculpe, mas é uma norma do processo eleitoral que está em vigor, pode utilizar a inteligência artificial sem problema, contanto que use para o bem. Sim. Você pode utilizar a inteligência artificial para divulgar, por exemplo, melhorar a sua divulgação de ideias, de propostas, plano de governo, ações. E é exatamente sobre isso que eu quero falar. Né? Quais foram os principais desafios que a Justiça Eleitoral enfrenta assim, para combater esses fake news, né? Nas eleições tanto anteriores se enfrentaram e agora? A Justiça Eleitoral sempre trabalha com um período... a Justiça Eleitoral trabalha o ano inteiro, trabalha o tempo todo e trabalha muito. Mas no período da propaganda específica do período eleitoral das eleições é um período sensível. Então, a Justiça Eleitoral sempre se deparou com determinadas condutas que desvirtuam o processo eleitoral, que sempre, no calor de discussões ou de paixões políticas, as pessoas exacerbam comportamentos, né? Cometem ilícitos eleitorais e muitas vezes vai além disso. Né? E agora, a adoção de medidas já estão sendo previstas nessa regulamentação. Porque até então a gente não tinha instrumentos para enfrentamento dessa nova realidade. Né? O que você tinha era o tradicional. Você vem desde lá da cédula, né, da urna de pano, de lona, entramos no processo digital com tecnologias modernas que avançou muito em combater e eliminou diversas fraudes. Né? A urna eletrônica veio eliminar muita fraude no processo de votação e agora nós temos uma realidade que ainda até então não tinha sido não tinha como você prever, né? O enfrentamento era um enfrentamento tradicional, tanto que quando adveio
com o advento das redes sociais, a Justiça Eleitoral não estava ainda com legislação para disciplinar essa nova realidade. Então, depois passou-se a disciplinar a utilização das redes sociais e agora nós estamos já nessa fase da inteligência artificial. Então, mas na eleição passada você não tinha disciplina legal. Não tinha como adotar certas providências. Então, hoje nós temos, a depender do grau de fraude ou de ataque à integridade do processo eleitoral, da justiça eleitoral, a remoção do conteúdo ali pode ser imediata. Então, nós temos previsão normativa para determinar de imediato uma retirada de uma alegação que comprometa o processo eleitoral. Tá? Então, é necessário que todos participem, não somente a justiça eleitoral. E como o TSE, desculpa estar cortando o senhor, está lidando assim, com essa fiscalização? Bem, a fiscalização das eleições é de competência dos partidos, dos candidatos, do Ministério Público Eleitoral, que na verdade um candidato fiscaliza o outro. Essa é a regra, sempre foi a regra das eleições, né? Mas agora, para estas eleições, dentro daquilo que eu estava falando, que a gente não tinha certas providências, o TSE reuniu todos os provedores de aplicação de internet, firmaram termo de cooperação, Sim. Porque até então eles também não tinham não tinham meios para interpretar bem a situação de como se comportar perante as requisições, as providências da Justiça Eleitoral. E dentro disso tudo ainda tivemos a entrada em vigor da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Sim. Então, o provedor de aplicação tem que obedecer à legislação brasileira, tem que obedecer à Lei Geral de Proteção de Dados, ou seja, ele não pode fornecer nenhum dado sensível de qualquer usuário. De qualquer outro candidato também. Né? De qualquer usuário. Eles não podem fornecer nenhum dado. Sim. Né? Porque há proteção legal. Então, mas dentro disso daí você tem essa questão eleitoral. Então, como a questão eleitoral é de alta relevância para os destinos do país, né? Então, foi feito um termo de cooperação para que o fornecimento de dados que sejam solicitados pela Justiça Eleitoral, dados necessários, eles sejam feitos de forma imediata. Tanto que, vou dar um exemplo, agora na propaganda eleitoral que está ocorrendo em Vitória da Conquista, nós tivemos a pré-campanha e agora a campanha. Então, dentro da pré-campanha, eu apreciei várias representações eleitorais, propaganda pedindo antecipado de voto, essas coisas. Então, quando a Justiça Eleitoral emite a ordem, ela é cumprida no máximo em 24 horas. Eles retiram o conteúdo do ato. Sim, rápido, retirou de todos. Bem rápido. Chegou a pergunta aqui pra gente, ó, de Raigar. E se uma pessoa física querer se passar por um candidato, qual seria a penalidade? É possível acontecer isso, doutor? Eu nunca vi, mas de qualquer forma, aí é um fato inusitado, criminoso. Não, um fato criminoso. Você pode incidir em diversos crimes, né? Não sei se caberia falsidade ideológica, né? Outros crimes do Código Penal, porque a legislação eleitoral se aplica para os candidatos. Os candidatos têm garantias. Sim. Eles têm garantia legal. A propaganda eleitoral é um direito do candidato que passa por um filtro finíssimo, né? Para ele conseguir lançar a candidatura e ocupar aquele espaço, ele produzir propaganda eleitoral, ele ter espaço no rádio e TV. Então, é impossível para alguém que não seja candidato ter espaço na propaganda do horário eleitoral gratuito. Simplesmente já começa por aí, impossível. Se ele fizer propaganda impressa pedindo voto para alguém, apenas jogando dinheiro fora, porque com certeza. E ainda irá responder um processo criminal. Então, é justiça comum. Está respondida a pergunta, Raigar. E lembrando que a gente teve, inclusive, em 2022, um caso de um partido, né, que um vereador ele teve que sair por conta da questão de laranjas, que foram, inclusive, mulheres, né, que estavam lá, mas que não receberam voto, receberam 1 ou 2 votos. Como é que o senhor vê essa questão? Porque, por exemplo, a pessoa se candidata ali, registra como candidatura, mas não recebe nenhum voto, por exemplo. Essa é uma questão. Nós temos algumas questões graves atualmente que a pessoa precisa ficar atento. Isso aí é a questão de gênero. A cota mínima que tem que ser obedecida para mulheres, negros, né,
Cada partido e federação. Tem que obedecer. Isso não é de faz de conta. Isso o objetivo disso é efetividade. Então, qual foi o problema? O TSE detectou nas prestações de contas, nas votações, que determinados partidos lançaram candidaturas femininas, que na verdade apenas para compor um faz de conta. E aí a previsão, sabe qual é a previsão? É de caçar todos os candidatos registrados naquele partido, ainda que o candidato eleito, todos os candidatos eleitos. Sim. Ainda que o eleito não tenha conhecimento da fraude que aconteceu. Daí da gravidade que é essa situação hoje. Se um partido lança, digamos assim, ele tem que lançar, dar um exemplo aqui, 10 candidaturas que pode lançar, ele obedece ao mínimo de 30%, 3 mulheres só faz de conta. E aquelas mulheres apenas, digamos assim, emprestou o nome, que seria o caso do laranja, né? E quando vai se verificar na votação, não teve voto nenhum, porque ela não pediu voto, mas teve a destinação do recurso, ou não teve a destinação do recurso, ficou com os candidatos, né, do sexo masculino, e aí vai que eleja 3 candidatos desses aí. O entendimento hoje é de caçar todos eles. Todos eles. Correto. Todos eles redistribui as vagas para os outros partidos. Vamos lá, ainda falando sobre a questão da propaganda eleitoral, algo que é bem atual também, né? A gente tem falado sobre essas novidades, Lu, sobre as eleições, o que tem acontecido, que não é o tradicional, podemos dizer assim, influenciadores digitais podem fazer propaganda eleitoral paga nas redes sociais. Qual é a visão, né, que o senhor tem a respeito disso? Não é visão, não pode. Não pode, né? Não, fica vedado, proibido. A propaganda eleitoral paga na internet é proibida. O candidato pode fazer live. Sim. Ele pode até fazer impulsionamento que na pré-campanha ele não podia fazer o impulsionamento de candidatura pedindo votos. Sim. Só colocando as qualidades dele e tal, dizendo a referência social dele, digamos assim. Sim. Agora está permitindo lives. Ele pode pedir votos, né? Contanto que ele não utilize para combater o adversário, para pedir votos. Entendi. Impulsionando a candidatura. E live pode. O candidato pode fazer uma live, ele pode. A live pode ser retransmitida pelo partido dele, federação, coligação, só não pode ser retransmitida por rádio. Sim. E também por pessoa jurídica, porque digamos que você tem uma empresa aí de comunicação, Instagram, qualquer que seja pessoa jurídica que tem uma quantidade muito grande de seguidores, de ouvintes, e aí aproveitar a live dele para repassar. E não pode. Não pode, é proibido. Não pode. Ele pode. A live é dele, mas e o partido dele pode retransmitir. E o que pode ser publicado em redes sociais, de blogs, por exemplo, dos candidatos? Live a gente sabe que não pode. Agora, a propaganda eleitoral pode? A propaganda eleitoral pode de forma impressa. A propaganda pode de forma impressa em jornais impressos. Né? O blog funciona também como se fosse um site. Um site, né? Mas não impresso, então, mas online. Online, isso. Mas funciona nesse sentido. E não pode haver divulgação de propaganda em sites de pessoa jurídica. Você pode dar a sua manifestação individual na internet. Sim. Você tem sua página, você coloca lá que acompanha alguém. Uhum. Mas de pessoa jurídica. E qual o tipo de controle específico para evitar esses abusos de desinformação durante o período eleitoral? A desinformação, a desinformação seria na linha das fake news, né? Exatamente. Então, a desinformação, ela é fiscalizada pelos próprios concorrentes. Além deles, você tem o Ministério Público Eleitoral, que também pode adotar providências, medidas eleitorais e criminais. Nós temos ainda mais outros canais de denúncia. Nós temos um telefone novo que o TSE lançou, que é o 1491, Sim. que é o telefone onde a pessoa pode denunciar uma irregularidade na propaganda eleitoral. E como é que funciona isso daí? Pessoas trabalhando, recepciona a ligação, anota e passa aquilo para análise nossa. Então, digamos, Vitória da Conquista, ele pega aquilo e repassa para cá. Nós vamos fazer a análise. Se for o caso de poder de polícia para retirada de uma propaganda, o juiz toma a providência de imediato.
Você tem o caso do poder de polícia, que é a ação imediata, e tem o processo eleitoral, que é de representação, ou seja, um processo específico, onde você exerce direito de defesa e tem sentença, parecer do promotor e tal. No poder de polícia, não. Então, se alguém denuncia, e é uma casa... Para assim, deixar mais claro, o que é que exercício de poder de polícia? Alguém está numa rua, numa via pública, bastante movimentada, e coloca uma mesinha ali. Sim. Isso é possível. Tá? Distribuindo santinho e tal. E aí ela coloca num local que até está atrapalhando as pessoas, ou está atrapalhando o acesso de pessoa, do carrinho da pessoa com deficiência. Então aqui um ponto muito movimentado. Aí então, não pode. Denúncia, não pode. Então, aí é poder de polícia. O juiz não vai notificar ninguém, não vai se preocupar com o direito de defesa de ninguém. O juiz vai mandar a equipe lá e mandar retirar de imediato. Retira a propaganda. Então, nesses casos, poder de polícia de imediato. E aí nós temos o Pardal, que é o sistema antigo, já conhecido, né? E agora, esse ano, nós temos o 1491, que é da Justiça Eleitoral para registro de denúncias. E o que pode e o que não pode? O que o candidato pode fazer e o que ele não pode? Bom, dentro da série de proibições, nós temos um sem número de proibições. A questão é que a propaganda eleitoral era destinada com um propósito. E qual é o propósito? É captar votos. Captar como? Licitamente. De que forma? Convencendo o eleitor das ideias que ele tem, das propostas que ele tem para a execução dessas ideias, da realidade que ele conhece, que o eleitor dele conhece, e convencer o eleitor para receber aquele voto. Sim. Esse é o objetivo. E aí ele ganha espaço no rádio, na TV, ele pode sair pelas ruas distribuindo santinhos. Ele hoje recebe o fundo eleitoral para fazer a propaganda eleitoral. Existe um propósito maior na propaganda eleitoral. Seu dinheiro fácil de aprovar, venha pra cá, empresta seu lugar. Menos juros, fácil de pagar, venha pra cá, empresta seu lugar. Na Empresta você pode. Empréstimo para o servidor, que é muito fácil. Atendimento em loja, site, aplicativo. Empréstimo consignado, pensionista aposentado. Na Empresta sem complicação. Seu FGTS vem sacar, as contas cê vai pagar. A Empresta é a solução. O seu dinheiro fácil de aprovar, venha pra cá, Empresta seu lugar. Menos juros, fácil de pagar, venha pra cá, Empresta seu lugar. Na Empresta você pode. Para sair do sufoco e resolver sua vida financeira, o seu dinheiro está aqui. Na Empresta você pode. Atendimento nas lojas, site e aplicativo. Temos todas as soluções financeiras para o cliente. INSS, empréstimo para quem é seletista, CLT, servidor e muito mais. Seu dinheiro é na Empresta. Na Empresta você pode. Dinheiro no mesmo dia. Antecipação do FGTS sem parcelas mensais. 100% online. Chame no WhatsApp ou compareça em nossa loja, localizada na rua Maximiliano Fernandes, 63C, Centro, Vitória da Conquista. Siga nosso Instagram, @empresta_VCA. Entre em contato pelo WhatsApp 77 98888 4131, 77 3422 4131. Dinheiro é bom. Na Empresta é bem melhor. Quando você decide doar órgãos, decide salvar vidas. Seja como for, manifeste